Oi galera, aqui é o Lucas e eu sou um dos escritores do Artworks e uma das vozes que vai passar por esse canal. Este podcast eu vou explicar melhor, melhor falando, um dos nossos posts da energia nuclear. Bem, sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Então galera, falando sobre a energia nuclear, o que é energia nuclear? A energia nuclear é a utilização de isótopos radioativos em escala ou industrial ou bélica. O que seria isso? Seria ou a utilização desses materiais em energia ou também energia, mas em outro formato, a forma das bombas, armas, esse tipo de coisa. Bem, falar um pouco sobre ela. Bem, essa energia é um pouco interessante se for parar para pensar, pois ela tem um grande potencial, tanto construtivo quanto destrutivo. Tá, mas como é que ela se baseia? Olha, ela se baseia no processo de transformação de átomos por ser mais exato, dos núcleos de alguns átomos. Átomos que têm certas propriedades, os átomos radioativos, os isótopos radioativos, que tem a característica de muitos deles poderem transformar em outros materiais, ou seja, um combustível entrando dentro de uma usina nuclear normalmente gera um produto final, um resíduo nuclear, o que também causa muitos problemas, pois a radiação demora milênios para se dissipar no nosso ambiente. Mas é meio engraçado, a gente parar para pensar nisso, porque muitos desses isótopos vêm trazendo muitas complicações. Esse lixo radioativo vem trazendo muitas complicações, mas muitos países dependem da energia nuclear. Então entramos naquele assunto, será que vale a pena ou não? Bem engraçado debater isso, porque muitos países vão falar que não e outros vão ter que defender que sim, pois são a única chance que eles têm. E a energia nuclear tem sim seus pontos positivos. Bem, mas deixa eu me explicar um pouco mais sobre o que é ela. Bem, ela, como eu falei, ela se baseia nos fundamentos da desequivalência de massa e energia. Bem, a principal função dela, como eu já falei, foi a geração propriamente dita de eletricidade para nós. Mas como é que ela funciona? Ela funciona na base do calor. O que acontece é que as reações físicas que acontecem nos núcleos dos átomos liberam muita energia e muito que vem em forma de calor. Que esse calor é usado para aquecer a água em volta dos reatores, que acabam que são o sistema de resfriamento, que acabam gerando muito vapor, esse tipo de coisa. E a principal função desse vapor, que também é única, eu espero, de mandar e rodar uma turbina. Essa turbina está ligada a um gerador, e como essa turbina está rodando numa força estrondosa, a energia que ela gera também está nas mesmas proporções. Então, esse tipo de energia acaba por ser, como podemos falar, ela segue o mesmo princípio das usinas hidrelétricas, que vão vir a ser outro post no blog. Mas como é que, adiantando para vocês, como é que funciona? Essa turbina está ligada a bobinas que estão ligadas diretamente dentro de um gerador. Quando esse gerador roda, gera energia, bem, e aí temos nosso ponto. Porém, essa energia é um pouco mais perigosa e um pouco mais tensa de se trabalhar, se podemos falar assim. No momento, existem dois tipos conhecidos de reator. O primeiro tipo que nós vamos ver é o de fissão nuclear. Esse, querendo ou não, é muito interessante se a gente estudar sobre isso, porque é um reator que faz divisão de partículas em duas ou mais e acabam por essa perda de elétrons, perda de átomos, esse tipo de coisa dentro de um conjunto geral, dentro de um elemento, acaba por fazer esse calor tão forte ser gerado. E acaba criando também, sendo uma criação de outros elementos, também radioativos, não se enganem, mas que acaba sendo uma troca, como a gente pode falar. Você entra com urânio e sai com... Eu não vou ficar pensando em qual seria a troca do urânio, mas acho que vocês puderam entender. Bem, agora eu vou passando pro outro, como eu vou falar, o de fusão. O de fusão é bem interessante, porque a sua base fundamenta em aquecer um material radioativo
normalmente o deletério até o estado plasmático, que para quem não sabe é o quarto estado da matéria, sendo os quatro sendo sólido, líquido, gasoso e plasmático. O que vão concordar é um estado bem complicado de se alcançar. Quando essa substância chega a esse ponto, os átomos de hidrogênio do deutério começam a serem lançados para um monte de lugar. Quando esses átomos se chocam, criam um hélio e junto com a criação do hélio, eles liberam muita energia, fazendo assim aquele mesmo sistema de antes, gerando muito calor. Há muita energia que vem em forma de calor, que aquece a água. Eu já expliquei essa parte. Bem, as usinas nucleares têm lá algumas das suas vantagens também. A gente não pode ser meio cínico quanto a isso, não. A gente não pode ser realmente olhar pro lado. Mas não são muitas. Para ser exato, só tem uma que realmente podemos falar que vale muito a pena, além da alta geração de energia, que é que ela não usa combustíveis fósseis, o que acaba... Os combustíveis fósseis são, hoje em dia, o maior vilão causador do aquecimento global. Então, o fato de eles não terem que usar nenhum tipo de combustível fóssil para nada, acaba deixando com que essas usinas entram em um patamar de... não energia limpa, mas mais limpas que outras energias que já usamos. Elas não são 100% limpas como a nossa eólica e a solar, mas são uma ótima fonte de energia que não degrada com isso o meio ambiente. Não se engane, ela não cria diretamente o aquecimento global de queima de combustíveis por parte de queima de combustíveis fósseis. Ela causa outros problemas no meio ambiente que vocês vão entender agora. Bem, como eu falei, tem as vantagens, mas as desvantagens também estão presentes e essas são bem mais perigosas. O primeiro problema é a geração de resíduos nucleares perigosíssimos. Ou seja, o fato é que desses negócios terem sim, é que você entra com um material radioativo no início e quando ele sai no final, a radiação dele não some. Ele continua sendo radioativo, como já expliquei antes. Ou seja, você não tem o que fazer com isso. Qualquer lugar da natureza que você levar ele vai ter radiação com aquele material. Então você tem que pensar em, além de gerar energia, como guardar os produtos vindos dessa energia. Bem, outro problema que é um pouco perigoso são os acidentes nucleares, que vem depois, que vai vir no próximo podcast, explicando Chernobyl e os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Bem, mas o problema é que o problema desses ataques e desses acidentes, a área onde a radiação entrou vai ficar muito tempo ficando inabitável ou tendo consequências dentro da vida humana praticamente irreversíveis. São coisas que vão ficar ali durante séculos, milênios, e o que vai acontecer com a biologia do local, esse tipo de coisa, isso é eterno. As criaturas que tiveram que se adaptar àquele ambiente, os seres humanos que morreram, que esse negócio, isso não volta para trás. Você não tem como trazer alguém que morreu de volta e você não tem como evitar essa transformação que os animais tiveram que fazer para sobreviver. E o problema disso são as verdadeiras catástrofes. Novamente, não é só um local que é danificado. O epicentro desses problemas realmente é o local que é realmente atacado ou que sofre um acidente, mas as regiões em volta também começam a ter grandes mudanças no seu ritmo de vida por causa desses acidentes ou desses eventos que acontecem. Bem, agora, pra mim, que eu acho o pior, que é o risco das pessoas mal intencionadas. Não é surpresa para ninguém, eu espero, que existem terroristas no mundo, que o nosso mundo não é um lugar feliz, não é um local tranquilo de se viver. Não, nosso mundo é bem complexo quando a gente vai falar sobre o que tá certo e o que tá errado. Pessoas terroristas acham que estão certos, fanáticos religiosos também, nações que estão com raiva de outras também acham que seus motivos estão sempre certos, e isso acaba sendo um perigo quando a gente fala em energia nuclear e seus resíduos, porque muitos dos seus resíduos ainda são radioativos, como já expliquei,
e podem acabar sendo vendidos, serem roubados, esse tipo de coisa, que podem vir a ser materiais de bombas atômicas, armas nucleares que pode destruir nações inteiras. Então, o meu medo dessa parte é principalmente sobre o ser humano, como realmente, como a nossa sociedade se arquitetou. Bem, então, agora se a gente for falar agora sobre a última, e que eu acho a mais complexa de falar. Não, a última não, tem mais uma. Mas uma das piores, pra mim, que é a mais complexa de se falar, é, claro, o risco dos trabalhadores que trabalham com essas coisas. Muito porque de todas aqui, é o único que não se deve só ao medo humano, esse tipo de coisa. Porque pra qualquer um desses erros acima acontecer, é um desses caras que estão na linha de frente contra isso. E é uma coisa complicada. Porque os cientistas que trabalham arquitetando a usina, os engenheiros que fazem todo o sistema, esse tipo de coisa, são pessoas que estão extremamente na frente da radiação. Que estão ali, presencialmente. Claro que não, se o negócio for muito bem, se o lugar for bem feito, pelo menos se tiver os mínimos de esforço empenhado para que os trabalhadores não morram, vai ter chumbo entre eles, esse tipo de coisa, mas vai ter chumbo, a defesa, mas nem tudo vai funcionar sempre dentro das vidas. Esse é o grande problema. Trabalhadores que trabalham ficam diretamente em contato com isso, é uma coisa meio... estão sempre em risco. Não é como se eles estivessem de boa. Muitos morrem de câncer, outros morrem diretamente pela radiação. E esse é o complexo. Que são pessoas que estão ali para que nós tenhamos energia. Agora, o último e o que eu acho mais contraditório. Lembram que eu falei que a energia nuclear não queima combustíveis fósseis? Pois é, mas ela ainda gera gases de estufas. Como a gente pode falar, o vapor d'água, esse tipo de coisa, são gases de estufas, então que acaba querendo ou não aquecendo um lado ou outro, mas é meio complicado de falar por isso, porque tem ambientalistas que defendem o uso dela e ambientalistas que condenam o uso dela. Depende muito de como você vai olhar para ela. Uma usina a carvão vai gerar mais gás carbônico, vai atacar mais o meio ambiente? Provavelmente se a usina nunca tiver nenhum vazamento nuclear nem nada. Mas como eu falei, vai estar numa balança. O risco também de se algum erro acontecer na usina a carvão, mesmo sendo muito grande, dependendo da área onde é que ela está, a energia nuclear, independente da área onde é que ela está, se qualquer erro acontecer que dá um vazamento ou uma explosão ali, o mundo todo vai ficar sabendo e aquela área vai ficar inabitável durante algum tempo. Um tempo bem grande. Bem, essa aqui é a parte 1 desse primeiro podcast. O segundo vai vir eu explicando mais detalhadamente sobre as bombas e a história da criação das bombas, que é uma coisa muito interessante de se estudar quando o assunto é energia nuclear. Tendo isso em dito, esperem o próximo texto. Espero que estejam gostando. Nos conte o que nós temos que melhorar. Lamento o texto, a gente está numa correria só ultimamente, provas vindo e esse tipo de coisa. Problemas da vida de um estudante. Eu acho que vocês entendem. Do mais é isso. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã e uma boa madrugada.